Boa tarde, senhoras e senhores vereadoras e vereadores, senhor presidente, boa tarde, colegas da imprensa, as pessoas que abrilhantam a nossa sessão a partir das galerias, todos aqueles e aquelas que nos assistem através da internet. Muito importante a presença de cada um e de cada uma que está aqui hoje. Como falou o vereador Rinaldo, é muito importante que nossos patrões e patroas venham assistir, venham observar como é que seus empregados e empregadas estão lidando com a coisa pública, que é a coisa de todos nós. De fato, eu não vou repetir as palavras dos vereadores que me antecederam, mas solicito que entre na ata a minha concordância plena com as falas do vereador Rinaldo, com a fala do vereador Jaime Asfora, com a fala do vereador Renato Antunes. Eu estou aqui no meu primeiro mandato, assim como outros 14 vereadores e vereadoras, e realmente é muito complicado quando você passa 6 meses sem receber notícia quase do Poder Executivo, e, via de regra, nas últimas semanas de cada semestre legislativo chegam esses projetos, várias vezes em regime de urgência, várias vezes com dispensa de prazo. Eu digo sempre, a democracia, a pressa é sempre inimiga da democracia. Acho que quanto mais a gente puder debater sobre os temas que a gente dialoga, que a gente vota aqui, mais essas decisões que nós tomamos são legitimadas pela vontade popular, e é para obedecer à vontade popular que a gente está aqui. Antes de chegar na sessão, estava assistindo a sabatina aí do hoje ministro, o ex-juiz Sérgio Moro, no Senado, né, e fica muito evidente, cada vez mais, a necessidade que nós temos de participarmos de forma mais intensa dos processos políticos, que eles não sejam decididos pelos grupos de WhatsApp, pelos telegramas e nem pelos telefonemas, que muitas vezes ultrapassam a complementaridade dos poderes. Eu pedi para debater, senhor presidente, esse projeto de lei, porque tive a honra de ser solicitado pelo pessoal da Associação de Servidores e Servidoras do Controle Interno do Recife e também da Associação de Servidores e Servidoras do Controle Interno de Pernambuco, para ler o posicionamento dessas duas associações sobre esse projeto, o PLE 12, e mais particularmente sobre o artigo 45, e nesse momento corroboro os pedidos do vereador Renato Antunes e do vereador Jaime Asfora, para que, com base no nosso regimento, ouvido o plenário, a gente possa fazer o destaque desse artigo, para que eu tenha a oportunidade de votar contrário, visto que, quando assumi o mandato, um dos nossos objetivos era fazer com que este mandato fosse, de fato, um instrumento de representação das organizações, entidades, associações e sindicatos que fazem as discussões na base sobre os mais diversos temas. Então, sobre qualquer tema, assim como Vossa Excelência o vereador Rinaldo, este dedo estará obedecendo às categorias, às organizações, às articulações e aos coletivos que debatem nos territórios e nos coletivos esses temas. Passo à leitura. A Associação dos Servidores de Controle Interno do Recife, a CIRI, entidade representativa dos servidores efetivos da carreira do controle interno municipal, e a Associação dos Servidores de Controle Interno de Pernambuco, a ACIP, entidade representativa dos servidores efetivos da carreira do controle interno estadual, vem, por meio da presente nota, externar sua preocupação com a nomenclatura eleita pelas administrações municipal e estadual para referir-se às carreiras de controle interno dos referidos entes públicos, qual seja gestor governamental, especialidade e controle interno, denominação inapropriada e divergente da taxonomia utilizada nacional e internacionalmente, a saber, auditor interno ou auditor de controle interno. As associações entendem que a nomenclatura gestor não guarda correlação com o elenco de atribuições, competências e prerrogativas do cargo de controle interno, mostrando-se inadequada do ponto de vista técnico-conceitual. Não se confundem as funções de gestão com a auditoria governamental, embora sejam ambas essenciais para a administração pública. Com efeito, as funções de gestão governamental estão presentes em toda a administração pública. Nesse contexto, citam-se os atuais cargos efetivos de analista de gestão administrativa, de analista de planejamento, orçamento e gestão, de analista de gestão contábil na Prefeitura da cidade do Recife e gestor governamental nas especialidades gestão administrativa e planejamento, orçamento e gestão no governo do estado de Pernambuco, cujas competências destinam-se ao efetivo exercício da gestão governamental municipal e estadual, no tocante às respectivas áreas e atividades correlacionadas a que se dirigem. Com relação às atividades
auditoria interna, de acordo com o Committee of Sponsoring Organizations of the Treasury Commission, COSO, organismo de referência mundial, cujas recomendações são tidas como basilares para o controle interno, o modelo de governança deve seguir a estrutura das 3 linhas de defesa. Nesta estrutura internacionalmente utilizada, a primeira e segunda linhas de defesa são de responsabilidade da gestão governamental. Já a terceira linha, composta pelos auditores internos governamentais, fornece ao órgão de governança e à alta administração avaliações abrangentes, baseadas no maior nível de independência e objetividade dentro da organização. A auditoria interna provê avaliações sobre a eficácia da governança dentro do gerenciamento de riscos e dos controles internos, resguardando a gestão. Dentro dessa linha, recomendação do Tribunal de Contas da União, o TCU, dispõe que devem ser observadas as diferenças conceituais entre controle interno e auditoria interna, de forma a não atribuir atividades de cogestão à unidade de auditoria interna. Assim, as competências do órgão central de controle interno, onde atua a carreira de auditoria interna governamental, voltam-se para as prerrogativas de acompanhar, orientar e fiscalizar o exercício da gestão pública governamental, com vistas à proteção do patrimônio público, combate à corrupção e à constante busca da eficiência para o alcance dos resultados públicos esperados. O controle é sempre da gestão e para a gestão, não sendo possível fiscalizar aquilo que se executa sob pena de grave prejuízo à imparcialidade do controle interno. Portanto, as atividades de gestão e controle devem estar segregadas, não se admitindo o controle sobre si mesmo por incoerência lógica e por representar um grave risco aos interesses dos entes públicos, município e Estado, visto a descaracterização da carreira por conta de nomenclatura conflitante com suas atribuições, afetar sobremaneira a atuação do controle interno, prejudicando a promoção da governança para a própria administração pública e o combate à corrupção, que se dão pelas avaliações preventivas e corretivas dos controles internos. É de se notar ainda que as competências do cargo atualmente denominado analista de controle interno no município do Recife correspondem à realização das atividades finalísticas de auditoria interna, enquanto o órgão sistema central não se traduzindo em atividades típicas de realização dos atos administrativos de gestão, como sugere a atual nomenclatura analista aplicada ao cargo. Essa inadequação de nomenclatura motivou a categoria a pleitear a mudança do nome para que se faça alusão à atribuição essencial do cargo, que é a auditoria de natureza interna governamental, não sendo adequado, em proteção aos interesses da própria organização controlada, que a atividade essencial desempenhada por esses servidores corra o risco de ser confundida com as carreiras que têm por finalidade o objetivo e a prática do ato administrativo da gestão em si, por ser este papel de gestor incompatível com o exercício legal da auditoria sobre os controles internos. Com efeito, a determinação das categorias aqui representadas de mudança das atuais nomenclaturas dos cargos para auditor de controle interno, em virtude da necessidade de convergência aos padrões nacionais e internacionais. Destacamos que mais de 70% dos órgãos de controle do país já estão assim identificados, o que recomendaria a inserção na nomenclatura de expressa referência à atividade de auditoria interna governamental, mudança inclusive já acertadamente realizada pela Controladoria Geral da União, a CGU, e diversas outras controladorias do país, conforme levantamento anexo. Esperamos e reforçamos às administrações municipal e estadual a necessidade de alteração da atual nomenclatura, convergindo assim para a adequada, qual seja, auditor interno ou auditor de controle interno, afastando-se desse modo a atecnia e o risco de confusão conceitual e interpretativa em caso de adoção do nome gestor governamental à carreira de controle interno, por ser a tarefa de gestão inconciliável com o exercício do cargo conforme demonstrado. Ainda trazemos como exemplos tal ponderação realizada por diversos entes públicos no país, como o município de São Paulo, que previu a distinção e melhor adequação da nomenclatura da carreira de controle interno à de auditor municipal de controle interno, está em anexo. E ainda no mês de maio de 2019, o Estado do Rio Grande do Norte, que também reconheceu a necessidade de adequação quando emanou a mudança da nomenclatura da carreira de controle interno para auditor de controle interno, através da Lei Complementar número 649, de 10 de maio de 2019. Perseguindo, como tantos outros, o propósito da convergência nacional da carreira ao modelo ideal, está em anexo também. Finalmente, pelo exposto, nos colocamos mais uma vez dispostos
dispostos a contribuir nesse avanço, visando esclarecer quaisquer questões necessárias sobre o tema, de forma a convergir para o modelo preponderante e ideal já estabelecido, qual seja a mudança da nomenclatura dos cargos e das carreiras de controle interno do município do Recife e do Estado de Pernambuco para auditor de controle interno ou auditor governamental de controle interno, como melhor se entender a administração, assim como abarcar de forma consolidada as 4 macrofunções do controle interno estabelecidas pelo Conselho Nacional de Controle Interno e a valorização da carreira de forma perene. Em tempo, sempre com interesse comum de fortalecimento de governança do controle interno municipais e estaduais, renovamos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente assinam este documento Heloísa de Souza Bezerra, presidenta da ACIRI, e Daniel Penaforte, diretor administrativo da ACIP. Não foi um pronunciamento meu, mas com o qual concordo integralmente. Como disse anteriormente, esse mandato está a serviço das organizações, associações, sindicatos e coletivos que lutam pelos direitos de suas categorias e pelos direitos humanos de forma geral. Antes de passar a parte, vereador James Fora, eu queria ressaltar para vossas excelências a falta de tato do secretário Marconi Múzio ao se referir a essa casa na reunião da Comissão de Legislação e Justiça, quando disse que, na opinião dele, esse tema não viria nem para votação na Câmara, vossa excelência, vereador Carlos Gueiros, porque ele acredita que a mudança de nomenclatura de cargos é apenas uma função que o próprio Poder Executivo tem que ter de forma única, exclusiva, autoritária, sem a consulta ao Poder Legislativo. Eu discordo dessa prerrogativa, eu acho que a discricionalidade não cabe ao Poder Executivo, quando trata das carreiras dos servidores municipais. O Poder Executivo tem que executar as políticas públicas, mas todas essas políticas têm que existir em consonância com os demais poderes. O Poder Executivo, ele não é, pelo menos até onde sei na nossa Constituição, um poder autoritário. Ele funciona em harmonia com os demais poderes.